Bom dia, meus amigos. Bom retorno a todos. Agora a gente vai para a nossa etapa final aí, né? Segundo semestre, acabar com esse ano aí para que a gente consiga ter êxito aí nos nossos objetivos, né? E vamos que vamos. Bom, um bom retorno a todos, né? Espero que vocês tenham tido um recesso muito bacana. E aí a gente tem que fazer um pequeno comentário. Agora a gente vai deixar de lado aquela parte basicamente de revisão do primeiro ano, e agora a gente vai para os conteúdos efetivamente do segundo ano, né, seguindo basicamente os nossos documentos oficiais, né, oficiais vindo basicamente da nossa DEPA, beleza? E aí para a aula de hoje nós vamos relembrar um pouquinho dos espelhos planos, né? O conteúdo está bem fresco na cabeça de vocês, certamente foi o que caiu ali na sua A5, um dos conteúdos que caiu na A5, né? Então vamos lá. Selecionamos naturalmente algumas questões aí de concursos militares, né? O primeiro deles aí é a AR 2010. Alguns motoristas seguem o princípio de ultrapassar o carro à frente somente após se certificar de que o motorista desse outro carro o viu pelo espelho retrovisor. A situação descrita considerando válidos os princípios da ótica geométrica pode servir de comprovação do princípio do... Daí nós temos basicamente três princípios da ótica geométrica, considerando basicamente aqui o meio homogêneo, né? Isso aqui é uma observação bastante interessante. Princípio do ou da dos raios de luz. Então nós temos, propagação curvilínea, independência, reversibilidade e transparência. Essa propagação curvilínea, ela acontece, até um comentário bastante interessante, se você pegar aqui o planeta Terra, por exemplo. De acordo com Einstein, esse planeta Terra está imerso num determinado meio chamado de espaço-tempo, certo? Esse espaço-tempo, quando ele sofre uma distorção devido, por exemplo, à massa da Terra, ele gera um campo gravitacional. Então tem aqui um campozinho gravitacional sendo gerado basicamente por essa deformação desse espaço-tempo. O raio de luz, quando ele vem por aqui, o que acontece? Quando ele vai se aproximando da gravidade, ele sofre uma mudança na sua trajetória e essa trajetória passa a ser um pouquinho curvilínea. Como é que a gente fala? Bem sinuosa essa mudança devido basicamente a esse campo gravitacional da Terra não ser tão grande comparado aos outros campos gravitacionais que se tem no universo como um todo, né? Quanto maior for a intensidade desse campo gravitacional, mais desvio essa luz vai ter. Esse desvio é chamado de geodésica, tá? Beleza. Então, mas propagação curvilínea não é o nosso caso porque a gente está considerando meio homogêneo, esquece esse negócio aqui de efeito gravitacional ou coisas mais relativísticas aí. Então a gente tem aqui esses três, ou melhor, esses dois exemplos aqui. Independência dos raios de luz, reversibilidade dos raios de luz, e além dos dois, né, de independência e de reversibilidade, nós temos também um terceiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea, né? E aí o caso, basicamente, do retrovisor do carro é esse caso da reversibilidade. Por quê? O raio de luz, por exemplo, que sai dos olhos desse cara, ele vem nessa direção, por exemplo, um deles, né? Bate, por exemplo, no espelho e vem para o olho desse cara. Por consequência, a gente tem um outro raio de luz que vai fazer a mesma trajetória, só que em trajetória reversa. Ou seja, esse caminho de ida é igual ao caminho de volta. E aí, se esse cara consegue observar esse através do espelho, esse consegue enxergar esse através do espelho. Então, quando a gente fala de espelho, a gente está falando basicamente de reversibilidade, em termos de visibilidade. Lógico que aqui continua tendo propagação retilínea, e nós temos também independência do raio de luz. Tem um monte de raio de luz vindo de tudo que é canto. Eles continuam sendo independentes e continuam propagando retilineamente. Mas o fato de um enxergar o outro através do espelho está associado intimamente com a reversibilidade dos raios de luz, por isso letra C. Beleza? 2. Aqui já é um pouco mais recente. Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano. Conforme o desenho, colocou um espelho plano, de pequenas dimensões e espessura desprezível, com a face espelhada voltada para cima, e a 4,5 metros de um poste, e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 metros. Então tá aqui, aqui está o espelhinho, o rapaz está olhando aqui para o espelho, e através desse espelho ele consegue ver aqui o ponto mais alto do poste. Esse espelho, o centrozinho dele aqui, está a uma distância de 4,5 metros do poste, e por esse motivo ele conseguiu encontrar a altura do poste de 5,1 metros. Beleza.
Sabendo que o estudante tem uma altura dos pés até os olhos de 1,70 m, qual a distância em metros que o aluno teve que ficar do espelho para enxergar o reflexo das extremidades superior do poste? Né? Porque, analisa comigo. Imagina que esse rapaz ele vai estar aqui. Ó. O que a gente sabe a respeito dos raios de luz? O raio de luz que vem, por exemplo, nessa direção, ó, deixa eu apagar aqui que ficou horrível, né, pessoal? Não ficou bacana esse negócio aqui, não. Então tá lá o rapazinho lá, nessa posição aqui. Se ele estiver nessa posição, o que acontece? O raio de luz que vem, por exemplo, nessa direção, incide aqui com relação ao normal, forma um ângulo de incidência e ele vai refletir com esse mesmo ângulo. Né? Esse é o princípio, basicamente, que a gente trata a respeito do espelho plano, em termos de ângulo de incidência com ângulo de reflexão. Esse cara, ó, o raio de luz, ele vai para uma região muito diferente. Não é a mesma região que a gente tem aqui. Ó. À medida que ele vai se afastando, o ângulo vai se tornando cada vez maior e a reflexão se torna cada vez mais próxima aqui da extremidade do poste. Tudo bem? Até que chega num determinado ponto, que é o ponto ótimo aqui, ó. Ou seja, uma determinada distância x, de modo que ele consegue atingir, né, e visualizar, ou melhor dizendo, né, no espelho, o ápice do poste, o ponto mais alto do poste. E esse cara tem uma altura de 1,70 m. Como esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão, esse ângulozinho aqui que eu vou representar pela cor amarela, ó, esse ângulo é igual a esse. O rapaz está perpendicular à superfície e o poste está perpendicular à superfície, ou seja, esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Né? Então, quando a gente fala de ótica geométrica, essa é uma chave muito importante, é um segredo muito bacana, né, a ser utilizado nas questões. Normalmente a gente procura onde é que tá os triângulos semelhantes ou outras figuras geométricas semelhantes para a gente poder fazer a proporção. Então, nesse caso, ó, essa altura é proporcional a esse tamanho, assim como essa altura é proporcional a esse tamanho. Ou altura com altura, tamanho com tamanho. Né? Enfim, a gente pode fazer várias vertentes dessa proporção. Né? No caso, eu escolhi fazer triangulinho para triangulão. Ou seja, a altura do triângulo, que é 1,70, sobre x, que é essa base desse triangulinho aqui. E a altura do triangulão 5.1 está para esse tamanho 4.5. Faz o cruz-credo, 5.1x é igual a 1,7 vezes 4,5. Então x é 1,7 vezes 4.5765 sobre 5,1, ou seja, 1,5 metros. É a distância que ele tem que estar do espelho. Se ele estiver mais perto, não vai ver o ápice do poste, vai ver um ponto mais alto. E se ele estiver mais afastado, vai ver um ponto mais baixo, sei lá. Né? Talvez aqui, ó, meiuca do poste, um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Beleza? Basicamente, é essa a situação. No nosso gabarito é a letra C. Então você perceba aí. Ó. Cara, é análise pura mesmo do que a gente vem fazendo. Né? Não tem, se vocês se dedicarem bem assim ao que a gente faz aqui, certamente vocês vão estar bem preparados para esses concursos militares aí, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tá? 3/2020. Um dado comumente utilizado em jogos, cujos números nas faces são representados pelas quantidades de pontos pretos, é colocado frente a dois espelhos planos, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados no espelho referente a essa face totalizam 20 pontos. Portanto, a face voltada para os espelhos, que gera a imagem nítida, é a do número. Então veja bem, nós temos dois espelhos que vão ser colocados frente a frente, só que formando um ângulo de 60 graus. Então, vamos desenhar aqui a situação. Eu tenho um espelhozinho aqui e tenho outro espelho do lado de cá. Para diferenciar, nossa senhora, meu Deus do céu, o que é isso aí? Vamos lá, de novo. Então, dois espelhinhos aqui, ó. E aí, ó, para diferenciar a parte da frente e a parte de trás, a gente coloca esses espelhinhos, né? Então, três espelhinhos aqui atrás, três espelhinhos aqui atrás para representar o espelho. E aí eu vou colocar um dado. O dado, né, assim, o dado mais convencional, não aqueles dados de jogo de RPG e tudo mais, mas aqueles dados mais convencionais. Ele tem, por exemplo, ó, aqui o lado é o lado 1, aqui o lado 2, né, dois pontinhos. Se ele for branco, são dois pontinhos pretos. Aí nós temos aqui, ó, três pontinhos, né, e assim por diante, beleza? E ele vai colocar um dado. Aí ele coloca um dado aqui
em dois espelhos, né, entre dois espelhos, que formam entre si 60 graus. E aí a gente tem que lembrar que, quando dois espelhos são justapostos, né, colocados um do lado do outro, formando um ângulo entre si, a gente consegue determinar qual o número de imagens possíveis que são formadas aqui, basicamente por esses dois espelhos. E o número de imagens basicamente é dado por essa equação. Ó. Número de imagens, 360 graus sobre alfa menos 1. Né? Se esse número aqui for um número ímpar, significa que esse dado tem que ser colocado no plano bissetor, ou seja, no meio aqui, ó, dividindo um ângulo no meio, né? A reta que divide aqui, no caso, 30, 30. E se ele for um número par, pode ser colocado em qualquer ponto, não necessariamente no plano bissetor. Beleza? Show de bola. Basicamente essa é a ideia. E aí, veja bem. O que foi formado aqui foi um determinado número de imagens associado com um número de 60 graus. Então, quem é esse número de imagens no final da conta? É 360 dividido pelo ângulo que é 60, né, ó, graus com graus, menos 1. 360 por 60 dá 6, 6 menos 1, 5. Então tá aqui, ó, 5 imagens, basicamente foi o que foi visualizado. Tudo bem? Só que veja, a imagem que vai ser fornecida vai ser a imagem de um dado, que tem uma determinada quantidade de números na face que vai ser colocada em frente ao espelho. Então eu posso colocar, por exemplo, ó, se o número fosse 1 e eu vejo 5 imagens, quantos pontos pretos eu veria? 5 imagens de 1 ponto. Então seriam 5 pontos pretos. Se fosse 2, 5 vezes 2, 10. Se fosse 3, 5 vezes 3, 15. Se fosse 4, 5 vezes 4, 20, que é o que ele está falando. Ó. Ele vai ver 20 pontos. Então o gabarito já é a letra C. Tudo bem? Agora isso que eu acabei de fazer com vocês é a construção do problema. Né? A gente sabe que devido ao fato do ângulo ser 60, o número de imagens é 5. E esse número de imagens 5 vai estar associado com uma quantidade de pontos. E aí, como é que você sabe qual que é a quantidade de pontos? Basta você dividir a quantidade de pontos pela quantidade de imagens. Né? 20 dividido por 5 vai dar 4. Quantidade de pontos pela quantidade de imagens. Você vai ter uma única face. 4. Né? Matematicamente é assim. Ou você pode fazer a construção que eu acabei de fazer com vocês. Né? Então, se fosse 1 ponto, vezes 5 imagens, 5 pontos. Se fosse 2 pontos, vezes 5 imagens, 10. E assim você constrói até chegar nos 20 pontos. Beleza? Bom, e aí agora, uma questão já um pouquinho mais sofisticada, um nível um pouquinho mais alto, né? Que é uma questão que eu chamo bastante atenção para vocês. Porque existe um ponto que eu particularmente acho muito importante dentro do espelho plano de vocês entenderem, que é a lógica do sistema. Né? Então vamos ler a questão que eu vou explicar para vocês em que sentido eu quero dizer essa história da lógica. Então olha lá, no instante t igual a 0, tem-se o menino na posição x0 igual a 2 metros. Então veja, ele colocou aqui um eixo x e representou as posições de cada um desses pontos em relação a esse eixo. Então, ó, o menino no tempo igual a 0, ele está aqui, ó, inicialmente no ponto 2 em relação a esse referencial. Que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade que ele desenvolve aqui é constante. Negativo por quê? Porque ele está voltando o espaço, esse movimento aqui é do tipo retrógrado, né? Está voltando aqui basicamente para o centro e a gente coloca esse sinal negativo na velocidade para representar essa volta, esse retorno a esse nosso referencial, no caso 0. E o espelho plano na posição x igual a 6. Então está aqui o espelho plano de x igual a 6, que também executa o movimento uniforme e retilíneo, com velocidade de 3 metros por segundo. Então agora, ó, só que o que acontece? Como indica a figura, o espelho vai para a direita e o cara vai para a esquerda. Qual é a distância percorrida pela imagem do menino? Veja bem qual que é a pergunta que ele faz. Distância percorrida pela imagem. Então o que eu vou ter que analisar? O que vai acontecer com a imagem. Durante um intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 0 a 2, no intervalo de tempo de 2 segundos, o que vai acontecer com a imagem? Qual a distância que a imagem vai percorrer? Né? Então você pode fazer de diversos tipos, de diversos jeitos. Né? Você pode fazer lá utilizando aquelas equações decoradas lá do livro e tudo mais, tal, não sei o que tudo. Ou você pode fazer o que eu falei para vocês da questão de entender a lógica do sistema. Você desenhar o sistema. Então, por exemplo, nesse tempo igual a 0. Nesse tempo igual a 0, o que eu sei? Esse rapaz aqui, ó, ele está na posição 2. Já o espelho está na posição 6. Ou seja, a distância do
rapaz até o espelho é de 4 metros. Confere? De 2 para 6 tem 4. 6 menos 2, 4. Tudo bem? Só que no espelho plano, qual que é a propriedade que a gente sabe em relação à imagem? Que a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. O que eu quero saber é a imagem do menino. Então, entre aspas, o objeto aqui vai ser o menino. Ou seja, a distância do objeto até o espelho é 4, então a distância do espelho até a imagem é 4 metros. Então aqui vai ter a imagem do menino. Tá ali, ó. Imagem do menino correndo lá, né? Aquela característica direita, né? Não invertida, enantiomorfa, né? Do mesmo tamanho e assim por diante. Beleza? Show, tá aí, ó. Essa é a situação inicial. Aí 2 segundos depois, o que vai acontecer, pessoal? 2 segundos depois. 2 segundos depois, o menino, ó, o que vai acontecer? Ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Se a velocidade dele é 2 metros por segundo, quer dizer que em 2 segundos ele vai andar 4 metros. Pô, professor, como é que você sabe que é 4? Pô, se a velocidade é 2 metros a cada 1 segundo. Em 2 segundos ele vai andar o dobro, ou seja, 4. Então o que acontece? Ó? Ele anda 2 metros até chegar no zero. Depois ele anda mais 2 metros até vir para essa posição, que é a posição menos 2. Ó. Então aqui vai estar o menino agora, depois de 2 segundos. E o espelho? Cara, o espelho tem 3 metros por segundo de velocidade. Então depois de 2 segundos, qual que é a distância que o espelho vai andar? 3 vezes 2, 6 metros. Então agora em relação ao referencial, ó, o que vai acontecer? Ele estava no 6. E ele andou mais 6. Ele veio para que posição? Para a posição 12. E aqui agora vai estar o espelho na segunda situação. Agora, olha a distância do menino até o espelho. Olha que distância que ele vai estar agora. Ó. 2 mais 2, 4 metros. Mais 4 metros, 8 metros. Mais 6 metros, ele vai estar a 14 metros do espelho. Qual vai ser a distância do espelho até a imagem? 14 metros. Né? E aí eu fiz basicamente o desenho esquemático aqui no slide próximo, né? Colocando basicamente essas duas situações. Primeiro a situação inicial, que a gente sabe que é a distância 4, 4, e depois a segunda situação. Né? A distância agora daqui até aqui ó, vai ser 14 metros, mas a distância do objeto até o espelho é 14, porém a distância do espelho até a imagem é mais 14, né? Vai ser o dobro de 14, o dobro disso, ó. Daqui para cá é 4, mais 4, 8, mais 6, 14. E 14 vezes 2, 28 metros. Então, depois de 2 segundos, a distância do objeto até a imagem é 28. E antes disso, a distância do objeto até a imagem era quanto? 10 metros. É ou não é? Ou melhor, a posição, desculpa. Né? A posição da imagem era 10 metros. Né? Porque a posição da imagem está aqui. Ó. Essa é a posição. Daqui para cá eu tenho 4 metros, daqui para cá eu tenho 4 metros. Mas veja, aqui eu tenho 2, ó. Então a posição no final das contas, ela vai ser essa posição aqui, ó. Daqui para cá 2, mais 4, 6, mais 4, 10. Tudo bem? E na situação de baixo vai ser isso aqui, ó. 4 mais 4, 12. 12 mais 6, melhor, 4 mais 4, 8, pelo amor do Santo Cristo, meu Deus. 8 mais 6 dá 14. Então ele vai estar 14 metros e depois 14 metros lá na frente. Então a distância vai ser de 28 metros, dobro de 14. E a posição da imagem, no final das contas, vai ser quem? Os 28 metros, que é a distância total, ó, só que menos os 2 que ele vai estar de cá. Então em relação ao referencial ele vai estar na posição 26. Tudo bem? Ou, se você preferir, você pode fazer assim, ó. Daqui para cá ele andou 2 metros. Daqui para cá ele andou mais 4 metros. Certo ou não? E daqui para cá ele andou mais quantos metros? Daqui para cá ele andou de 6 para cá mais 6 e ele andou mais 6 metros. Então, ó, 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Só que veja, a distância do espelho até a imagem a gente sabe que é 14 metros. Por quê? Porque a distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Então, mais 14. Né? Daí, ó, 14 mais 6, 20, mais 4, 24, mais 2, 26. Essa é a posição da imagem no tempo 2 segundos. E essa é a posição da imagem no tempo 0 segundos, que é 10. Tudo bem? Então, qual é a distância entre as imagens? A posição inicial era 10. E a posição final é 6. Então, a distância entre eles vai ser 26 menos 10, que dá 16 metros. E a nossa resposta é a letra E. Né? Olha, essa é uma questão de nível difícil. Diria para vocês que é uma questão de nível difícil. E que para entender ela tem que fazer bem passo a passo.
Então, assim, é possível que eu tenha feito essa questão e talvez você não tenha entendido perfeitamente. Se você não entendeu, não tem problema. Não se sinta menor de maneira alguma. E também não me culpe, certo? É porque ela é complicada mesmo, né? Então, veja, reveja esse vídeo nesse ponto se você teve dificuldade, para que você entenda. Uma hora eu tenho certeza que você vai conseguir entender. E caso tiver algum problema, entre em contato com a gente. 5. Um espelho plano vertical reflete, sob um ângulo de incidência de 10 graus, o topo de uma árvore de altura H, com observador O, cujos olhos estão a 1,5 m de altura e distância de 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada 18 metros atrás do observador, a uma altura H em metros, vale considerando que preencha toda a superfície do espelho visualizada pelo observador. Então aqui é uma questão, essa questão é uma questão adaptada, e no final das contas a ideia é basicamente essa. Ó. Nessa posição ele vai olhar aqui o espelho e vai conseguir enxergar o topo do poste. E ele vai olhar para uma determinada posição aqui embaixo e vai conseguir ver basicamente a base do poste. Essa é a ideia. Tá? Então, ver a base do poste e ver o ápice do poste. E quando a gente fala de espelho, uma ideia que sempre surge é a ideia da semelhança de triângulo. Então aqui, ó, olhando somente essa parte inicial, a gente tem esse triangulinho aqui que eu vou representar pela cor roxa. Está aqui esse triangulinho. Quem sabe desse triângulo? Cara, a altura desse triângulo é 2 metros. Ó. Por quê? Porque a distância daqui até aqui é 2. Então a altura do triângulo é 2. E a base, que é o que eu quero saber, é o tamanho do espelho, que a gente está chamando de x. É o tamanho que ele vai olhar no espelho para que ele consiga ver o poste por inteiro, que a gente está chamando de x. E aí, ele vai olhar esse triângulo de cá e vai olhar esse triângulo de cá. Mas aí veja bem, esse triângulo pequeno eu posso fazer ele girar daqui para cá. Quando eu girar, como se fosse, por exemplo, um papel dobrado, esse triângulo vem para cá e aí eu formo um triângulo grandão. Esse triângulo pequeno ele vem para cá. Ó. A altura dele é 2, daqui para cá a altura dele é 2 metros também. Então tá aqui, ó, 2 metros de altura. E essa base aqui, no final das contas, é uma base x. Certo? Tamanho do espelho. E o triângulo grandão, o que a gente sabe dele? Ó? Até aqui, basicamente é um trapézio. E aí aqui vem um comentário bastante pertinente, né, que a gente observou na avaliação A4. Muitos alunos fizeram a comparação do triângulo com o trapézio. Pessoal, você só pode fazer comparações de figuras geométricas idênticas. Triângulo você compara com triângulo, trapézio com trapézio. Você não pode comparar triângulo com trapézio. São coisas distintas. Então você tem que visualizar o triângulo que está dentro desse trapezinho que você está olhando aqui. Ó. Então, no final das contas, o que rola? Daqui até aqui eu tenho 18 metros. Só que quando a gente observa até essa posição, o que eu tenho? Eu tenho 18 metros daqui até aqui, mas daqui até aqui ainda tenho 2. Então, essa altura que vem daqui até aqui é de 18 metros mais 2 metros, que dá, no final das contas, 20 metros. Essa distância que nós temos aqui. E mais o triangulinho pequeno. Esse triangulinho pequeno aqui, ó, vou até colocar de outra cor, né? Vou pegar de outra cor aqui, ó, amarelo. Esse triangulinho pequeno, no final das contas, ele vai ser revertido para o outro lado. E aí, ele tem essa base, ó. Ele tem a base x, ele tem essa base x e ele tem essa altura de 2 metros. Então, base x e a altura de 2 metros. E aí sim eu posso aplicar a proporção do triângulo. A altura do triângulo menor pela base do triângulo menor, 2 está para x. A altura do triângulo maior, ó, 18 mais 2, que é 20, mais 2, certo? No final das contas vai dar 22, é a altura do triângulo grandão. Sobre a base, que vai ser basicamente a altura do poste, que é o que a gente quer saber. Também. Né? Também essa altura H. Beleza? Show de bola. Daí, veja bem. Nesse triângulo pequeno, o que a gente sabe a respeito desse triângulo pequeno? Nesse triângulo pequeno eu tenho esse ângulo é 10 graus e esse ângulo também é 10 graus. Por quê? Essas duas retas são retas paralelas e esses dois ângulos aqui eles podem ser taxados como sendo o quê? Uma espécie de alternos internos. Tudo bem? Mais ou menos essa ideia. Beleza? Porque esse ângulo de 10 graus ele também vai ser igual a esse ângulo de 10 graus aqui. Ó. Então eles são chamados de alternos internos. 10, 10. Tudo bem?
Então, pegando só esse triângulo pequeno, o que acontece? Essa reta horizontal divide essa base exatamente na metade. Então, daqui para cá eu tenho x sobre 2, daqui para cá eu tenho x sobre 2. Então, aqui, ó, essa basezinha é x sobre 2, esse cara vale 2 metros, e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Cateto oposto, cateto adjacente, isso aqui é hipotenusa. Qual é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente 10 graus, cateto oposto x sobre 2 sobre o cateto adjacente, que é 2. 0,18 é a tangente de 10, ele deu no enunciado. 2 aqui, no final das contas, é divisão de fração, conserva a primeira multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, ficaria x vezes 1 sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, x vezes 1, x sobre 4. Então, x é 4 vezes essa galera aqui, ó, 0,72 metros. Pronto, morreu. É isso aí, o valor de x. Mas o que ele pede é a altura gasona. Mas veja, se eu já sei quem é x, agora basta substituir aqui no valor de h. Melhor, basta substituir aqui no valor de x para descobrir quem é h. Né? Fazendo essa contaiada toda, a gente descobre que o h é 7,92 metros. E aí morre o problema. Certo? As duas últimas questões que a gente fez são questões um pouco mais complicadas, né? Mas é bom vocês treinarem esse tipo de questão um pouquinho mais complicada. E aqui vale esse comentário, né? Pessoal, esse erro aqui, ó, é um erro que vocês não podem cometer mais. Triângulo se compara com triângulo. Triângulo não se compara com trapézio. Beleza? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que vocês tenham compreendido tudo aí.